penitenciários de todo o país, né, todos os estados. E, como foi dito inclusive na mesa, o que muda é o sotaque. Os problemas são os mesmos. E muda o tamanho do estado, né? O problema pode ser maior. Mas são os mesmos problemas que encontramos em São Paulo e nos demais estados. Já foi passado aqui, né, pelo secretário Norival, a questão da quantidade de pessoas presas, a quantidade de pessoas que são presas diariamente. Há um déficit de vagas muito grande no sistema prisional de São Paulo e há uma falta de funcionários também dentro do sistema. O número da própria SAP, que deveríamos ter em torno de 50 mil, mais de 50 mil servidores na secretaria, temos hoje 36 mil. Isso é o número oficial da SAP. Nós também contestamos isso daqui, porque a gente contesta inclusive o número de funcionários em algumas unidades prisionais. É aproximadamente 30% de funcionários faltando no sistema. Também, como foi falado aqui, o sistema prisional de São Paulo, apesar de tudo isso, o excesso de presos, a falta de funcionários, coloca também uma falta também maior do governo do estado de investimento, tá, dentro do sistema prisional. Nós temos números aqui muito bons, né, como foi falado, na questão de fugas, na questão de rebeliões, feito isso pelos trabalhadores no sistema prisional, tá? Desde os coordenadores, né, desde a própria secretária, que era um agente penitenciário, e principalmente daqueles trabalhadores que estão dentro dos presídios, dentro das penitenciárias, né? É claro que falar aqui que o PCC, né, a facção não comanda dentro de uma penitenciária, dentro de um centro de detenção provisório, seria mentira. Mas os funcionários, eles têm, né, dentro ali do seu trabalho, feito, né, a sua função, muitas vezes detectando tentativas de fugas, às vezes até crimes que vão ser realizados fora da unidade prisional, e consegue-se descobrir isso, né, dentro do sistema prisional. Então, é exatamente o sindicato, né, os sindicatos aqui presentes brigam. É a valorização do servidor penitenciário. Tá? O trabalho nosso, ele é insalubre, ele é periculoso, ele é penoso, muito estressante, né? E mesmo assim nós temos um alto índice de servidores de licença saúde, e mesmo assim a gente consegue cumprir a função na qual estamos ali. Supondo, quero até dizer que a questão de terceirização, PPP, qualquer nome que queira se dar, pelo menos aqui no estado de São Paulo, nós temos mostrado que dá sim para o governo do estado tocar isso aí. Basta ter uma vontade política. Nós sabemos das dificuldades, às vezes, de se ter uma área, tá, para se construir um presídio, enquanto nós temos prefeituras que não querem o presídio no local, mas nós temos muitos prefeitos que querem, né? Eles têm um falso entendimento ali que todas as vagas ali vão ser de pessoas que moram na cidade e vão ficar ali os empregos, né? Mas existem muitas prefeituras que querem uma penitenciária, ela acaba gerando bastante dinheiro. Você disse que acha possível uma terceirização? Foi isso? Não, nós somos contra, né? O que nós dizemos é que, pelo menos aqui no estado de São Paulo, o sistema prisional aqui, apesar de tudo que vem ao contrário, nós conseguimos gerir, nós conseguimos tocar as unidades prisionais, diminuir a zero o número de fugas, né? As rebeliões, né? E muito mais. A grande reclamação nossa, não só dos servidores, mas também dos sindicatos, talvez quanto à questão dos investimentos. A Secretaria de Administração Penitenciária é a secretaria talvez
que mais cresceu dentro do governo do Estado de São Paulo, não só em número de servidores, em valores, mas ele tem um orçamento muito apertado. É um orçamento do gasto anual, certo? Muitas vezes, para se ter um investimento, né, tem que se tentar buscar o recurso junto ao governo do Estado. A Secretaria não tem, talvez, essa verba extra para fazer alguns tipos de investimento que seriam necessários, né? Como reforma de unidades, muitas vezes precisa esperar a Secretaria de Planejamento liberar uma verba para se reformar uma unidade prisional, né? Porque ele não tem essa verba extra, mesmo os salários, né? Isso é verba de custeio, né? Reforma é investimento. Mesmo nas campanhas salariais, né? Quando nós conseguimos fechar algum índice, esse dinheiro ele tem que vir, né? O governo do Estado tem que mandar esse dinheiro para a Secretaria, né? Porque ela também não tem essa verba já destinado para esse fim. A questão, né, da superlotação foi até bom, né, porque o doutor, desculpa, esqueci o nome, Lincoln, passou dessa questão do judiciário, que o judiciário está sempre ali no trabalho para não deixar que o preso que tem o direito de sair, né? Porque nós temos uma visão diferenciada, né? A porta de entrada, né, do sistema prisional é muito grande, enquanto que a de saída, né, ela é muito pequena. Então precisaria até um pedido aqui, né, para que os deputados, que se realmente olhasse por esse lado, tá? Para a gente ter realmente essa ideia se não teriam outras formas, né, de se agilizar alguns processos para que a população carcerária ali ela possa diminuir na saída, porque na entrada ela não vai, né? Nós chegamos a uma conclusão aqui que o grande culpado é a polícia, né? Porque a polícia trabalha, prende, né? E vem muita gente para o sistema prisional, né? O problema é esse, é exatamente quando ele já está chegando naquele final de pena ou dentro de uma progressão, e a gente sabe que demora para sair, talvez lá na região de Venceslau não, mas em outros locais, sim, nós já tivemos muitos casos. Só queria anunciar o deputado Fausto Pinato, que é o nosso subrelator do processo da terceirização com relação à CPI. Por favor, pode. Então, talvez seria bom que fosse discutido essas formas para que a gente possa diminuir, né, a quantidade de presos no sentido daqueles que já poderiam, né, estar na rua, né, uma facilidade maior, um empenho maior da justiça para que possa retirar essas pessoas. Bom, queria falar aqui também da questão da Lei 15.552 do ano passado, que é a questão da lei que proíbe a revista íntima dentro dos presídios, né? O chamado também a revista vexatória. Não só o sindicato, mas também a categoria, ele é favorável a essa lei. Tá? Nós não somos contra ao fim dessa revista, porque se a visita que vai lá uma vez por semana, ela se sente constrangida de passar por essa revista, imagine os funcionários que chegam a ver 300 visitas, 400 visitas, dependendo da unidade prisional, e a funcionária ou o funcionário está lá, né, tendo que ver a visita, se despir. Muitos talvez até sejam um modus operandi, muitos vão lá sem o devido asseamento, né, não tomam um banho, é muito constrangedor também, principalmente as funcionárias. Mas a lei,
que foi sancionado, né, pelo governador, ele coloca meios para substituir isso daí. E entre eles, e nós vemos como o mais importante, é a questão dos scanners corporais. Tá? Já fizemos algumas reuniões com o Dr. Lorival, juntamente com os coordenadores. Existe, claro, o problema, a máquina é cara, é muita unidade prisional, são mais de 400 aparelhos que deveriam ser comprado ou locado, mas do jeito que está acontecendo nas unidades prisionais de Itirapina, né, onde as visitas já estão entrando sem a revista íntima e não há os aparelhos de scanner corporal. Todas as segundas-feiras as duas unidades ficam trancadas, temos que deslocar o GIR e fazer uma blitz, e que já está causando, inclusive, um desgaste ali dos funcionários, porque o funcionário trabalha no final de semana e vai na segunda, e alguns ainda tem que voltar na terça-feira, né? As blitz que são feitas, né, esporadicamente, elas não são feitas num período tão curto, né? Então tá para o funcionário, ele se recupera ali, do jeito que está sendo feito agora não. E isso daí, nós já temos algumas informações que outras defensorias públicas do Estado de São Paulo irão requerer, né, e talvez requerer em uma forma única que se estenda para todo o Estado, né? Ou seja, que todas as unidades prisionais do Estado não realize mais as revistas íntimas. Tá? Vale lembrar aqui que quando essa lei foi sancionada, no primeiro final de semana, né, por ordem da Secretaria, não houve essa revista nas unidades prisionais. Houve um problema muito grande dos funcionários, porque você não sabe que a visita entrou ou levou para dentro da unidade, e na unidade de Valparaíso havia uma denúncia que tinha pólvora, né? E ali durante a blitz, para se achar um funcionário, ela estava dentro de uma parte interna da trave da quadra de futebol de salão, acharam, o funcionário foi cortar e aquilo ali explodiu, né? Explodiu, atingiu o funcionário, ele teve que ficar uns dias internado, né? Eu nem sei se ele já retornou, deve estar afastado ainda. Então, para ver o perigo que é não ter esse tipo de revista enquanto não tiver os aparelhos. Corremos o risco, primeiro, né, os funcionários que trabalham nas unidades, os próprios presos, né, as visitas deles também, todos esses correm o risco, tá, não tendo esse tipo de revista, porque nós sabemos que existe muita gente que vai visitar ali os seus parentes que estão presos, mas existem as pessoas que vão com má intenção, vão na tentativa de burlar a segurança, levar drogas. Nós tínhamos os números que a SAP nos passou de visitantes, né, que foram pegos em 2014, inclusive o defensor público quis jogar a questão de drogas e celulares, né, nas costas dos agentes penitenciários, e o número de visitantes pegos, né, só com celulares é muito, muito maior do que agente penitenciário, coisa de mais de 1.000, cada agente penitenciário, quase 1.000 visitas. Tá? Então, para ver que realmente é um meio, existem outros meios, é claro, né? A entrada de muitos veículos dentro das unidades prisionais, um caminhão, por exemplo, ele demoraria de 1 hora e meia para conseguir fazer uma boa revista, não tem jeito, porque é muito entra e sai de viaturas, né? Aí você seguraria todo o trânsito, teriam que ter outros meios disso aí, mas o visitante mal intencionado ou aquele contratado para isso ainda é o maior meio de entrada de objetos ilícitos dentro das unidades prisionais. Tá? Nós falamos isso devido ao grande número que é pego ainda nas unidades. E cada vez eles vão tentando ser mais sofisticados, né? Nós já tivemos o caso aí que foi mostrado inclusive para nós,
aparelhos celulares, né?